Oiê, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um livro muito bom que eu li. E esse livro fala sobre as 5 linguagens do amor. Na verdade, alguém já tinha me falado um pouquinho sobre esse livro, já tinha me citado, o tema desse livro, mas só que eu não imaginava do que isso falava. Também eu não imaginava que era um livro mais voltado para casais. Aí eu pensei que seria o amor no modo geral. Aí quando eu li o livro, eu baixei o livro pela internet, eu não comprei. Eu achei ele, aí eu fui ler esse livro e eu fiquei bem maravilhada. E eu trouxe alguns trechos desse livro que fala sobre alguns pontos importantes que eu achei, e eu vou até trazer alguns esclarecimentos, que tem um pouquinho a ver com o que eu entendi sobre o livro e até algumas frases já exatamente do livro. É muito bom, vale muito a pena ler. É um livro que faz você se apaixonar e você compreender muitas coisas. E eu compreendo que esse livro, ele vai trazer muito à luz da Bíblia também, sobre a importância do amor, E vai falar sobre a importância da gente persistir no amor. E é bem desafiador, assim, é bem difícil, traz diversos relatos de pessoas, de casais que foram se aconselhar, e que saíram do consultório com uma vida transformada através das palavras do autor. Então eu gostei bastante, eu indico para todo mundo que quiser ler. É uma linguagem fácil, é bem simples, e se você ler com um desejo mesmo de ser transformado pelas palavras, você realmente consegue. E esse livro, ele tem aí à luz a palavra de Deus, Tanto é que alguns trechos do livro vai trazer aí algumas bases bíblicas para falar do autor. Então eu achei bem legal, assim, vale bastante a pena. Leia que você não vai se arrepender. No geral, pelo que eu compreendi, o livro ele vai falar sobre as 5 linguagens, que é considerada as 5 linguagens do amor. É como se você tivesse umas 5 formas de compreender o amor de outra pessoa. E cada pessoa, ela se sente amada de uma forma. E então, as 5 linguagens do amor nada mais é 5 maneiras que as pessoas, no modo geral, elas se sentem amadas. A primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. Então, existem pessoas que, através das palavras de afirmações de outras pessoas, elas se sentem mais amadas. Então, a forma de você demonstrar o amor para essa pessoa que tem como sua primeira linguagem do amor a palavra de afirmação é você dizer palavras positivas para ela, elogios, você motivar elas. Então, essas pessoas vão se sentir mais amadas. O livro fala sobre a expressão tanque do amor cheio, ou vazio. E quando fala sobre essa questão do tanque do amor, é como se fosse literalmente um tanque, e muitas pessoas, quando elas não têm a sua linguagem do amor, suprida, quando ela não recebe o amor da forma da linguagem do amor dela, é muito provável que essa pessoa tenha um tanque de amor bem vazio, Então, por mais que você use outra linguagem do amor para com essa pessoa, não adianta, porque a linguagem do amor que ela precisa para ser amada não está sendo como prioridade. Então, o livro fala sobre a gente respeitar e buscar entender qual é a linguagem do amor da outra pessoa, como aquela pessoa pode ou não se sentir amada. É claro que a gente pode usar 5 linguagens do amor para essa pessoa se sentir amada, mas a gente tem que se atentar. O que é importante para aquela pessoa se sentir amada? Qual é a principal linguagem do amor dela? É a gente colocar a outra pessoa, colocar a necessidade da outra pessoa como algo importante para a gente. Não só amar ela da forma que a gente é amada, como a gente quer ser amado, mas também amar o outro da forma que ele realmente quer ser amado. Então, por exemplo, a palavra de afirmação, ela é uma linguagem do amor. Tempo de qualidade. Então, tem pessoas que gostam muito de dizer a outra pessoa palavra de afirmação, mas aquela pessoa, ela não tem como a primeira linguagem do amor dela receber elogios. Para ela, se você estar com ela, mesmo que em silêncio, para ela já vai valer mais a pena do que falar muita coisa. Então, esse é um dos exemplos daquela pessoa que tem a primeira linguagem do amor, o tempo de qualidade. Para aquela pessoa importa estar junto, fazer atividades juntos, estar junto mesmo que não esteja fazendo nada,
né? É receber total atenção, né? Não é estar junto e ficar mexendo no celular, ou não, é o olho no olho, é realmente dar aquele tempo de qualidade para aquela pessoa. Então essa é uma linguagem do amor. Então, não adianta a gente tentar mostrar o amor para essa pessoa através de muitos elogios e negligenciar o tempo com ela, porque o tanque de amor dela não vai estar cheio, vai estar sempre vazio. Tem outra linguagem do amor que é o toque físico. Tem aquela pessoa que para você provar que ama ela, você precisa tocá-la, não só na questão sexual, mas também aquele toque, um abraço, aquele toque, um carinho, tocar no cabelo, fazer uma massagem. Isso é um toque. Então, para essa pessoa que tem como sua primeira linguagem do amor o toque físico, você vai precisar tocá-la para provar que a ama. Porque senão o tanque de amor dela não vai estar completamente cheio. Então lembre-se, falar sobre a linguagem do amor é falar sobre a linguagem que o outro sente amado. Tá bom? E tem também um ato de serviço, que eu achei bem legal. Aquela pessoa que se sente amada quando você a serve de alguma forma. Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa que gosta de ser servida, em pequenos detalhes, ela vai se sentir amada. Então, se você, por exemplo, preparar um café e levar para ela numa xícara, no sofá, né? São pequenos detalhes que faz aquela pessoa se sentir amada. Então, quem tem como a primeira linguagem do amor o ato de serviço, né, que é ser servida, ela se sente importante quando você a serve, se sente amada, essa pessoa vai se sentir muito amada toda vez que você fizer algo a serviço dela, tá bom? E tem também a outra linguagem do amor, que é aquela que gosta de receber presentes. Essa pessoa, ela tem como prioridade receber qualquer coisa. Não precisa ser caro, não, pode ser coisa barata. Então, às vezes, você tá na rua, encontra uma flor e entrega para ela. Se essa pessoa tem como primeira linguagem do amor receber presentes, isso vai ser o topo para ela, para mostrar que você a ama. Então, lembrando, é importante a gente buscar compreender qual é a linguagem do amor da outra pessoa. E isso não serve apenas para relacionamentos amorosos, né? Para casais. Mas o livro fala também, no final dele, vai trazer sobre a linguagem do amor dos filhos, né? Das crianças, né? Que muitas vezes os pais, eles tentam fazer de tudo para aquela criança, até para o adolescente, que é um pouco mais difícil, não consegue compreender como fazer aquela criança se sentir amada. Às vezes você usar a linguagem do amor com essa criança já é o suficiente para fazer ela se sentir amada. Que tem criança que precisa de palavras de afirmação, tem criança que precisa de tempo de qualidade, vai ter criança que precisa do toque, daquele abraço, né? Vai ter criança que não vai querer aquele abraço, principalmente o adolescente. Às vezes, receber presente ou você fazer algo para ele já é mais do que suficiente. Então, eu achei bem interessante porque é uma visão diferente. A gente está acostumado a oferecer para o outro aquilo que a gente quer receber. Então, muitas vezes, a minha linguagem do amor não é a mesma linguagem do amor do meu marido. E se eu só ofereço para ele aquilo que eu quero receber, né? Então, isso vai fazer muitas vezes com que ele não se sinta amada. Então, o livro vai trazer uma história, um exemplo de uma mulher que ela amava cozinhar para o marido, mas ela fazia de tudo para aquele marido, amava perder tempo na cozinha, ganhar, para ela era ganhar muito tempo na cozinha, né? E para ela estava mostrando o amor de forma surreal para o marido dela. Toda vez uma comida diferente, porém o marido estava sempre reclamando e o tanque de amor dele estava sempre vazio, porque infelizmente ela estava oferecendo para ele uma forma de amor muito boa, que é muito válida, porém não é aquilo que realmente faz ele se sentir amado. Tudo que ele queria era chegar do serviço e ter a mulher junto com ele, mesmo que fosse uma comida mais simples. Ele só queria ter ela do lado dele. E infelizmente, né, ou felizmente, para ela e infelizmente para ele, ela estava sempre nas correrias, na cozinha, fazendo algo diferente. Então, eu acho que esse livro traz pra gente essa importância de a gente pensar como o outro quer ser amado. É claro que a gente pode usar todas as linguagens do amor e é necessário que isso aconteça. A gente não pode negligenciar uma linguagem, né? Porque todas são importantes. Mas é importante a gente ter esse olhar aí diferenciado. Qual é a linguagem do amor que mais vai agradar ele ou ela? Né? Qual é a linguagem do amor que mais vai agradar o meu filho?
Isso é interessante a gente repensar. Aí você pode até parar e pensar assim, mas como é que eu vou descobrir a linguagem do amor do meu marido? Né? Ele não gosta dessas coisas, ele não conversa muito sobre essas coisas, não sei nem como perguntar isso pra ele. Primeiro, uma dica, lê o livro, porque quando você lê o livro, não é muitas páginas, se não me engano é 200 páginas só. Quando você lê o livro, você vai ter uma visão maior do que eu tô falando. E segundo, tem um exercício bem legal que você pode fazer. No final do livro, ele vai trazer vários exercícios para você fazer. Mas, de uma forma mais resumida, eu fiz uma atividade até com meu marido, foi bem legal, a gente deu risada. Você vai perguntar para ele, vai anotar no celular, no papel, pergunta para ele quais são as 4 coisas mais importantes que se eu fizer ou falar, as 4 coisas no mundo que possa acontecer ou ser feita, que você se sentiria amado, mas coloca por ordem de importância. E foi bem legal. Ele fez isso e eu fiz isso. Aí ninguém falou um do outro. Quando os dois terminaram, a gente leu um pro outro. Foi bem legal. E ali a gente descobriu, né, qual é a linguagem do amor do outro. E tem também testes na internet. É bem legal, é muito verídico, porque os testes que eu fiz, meu marido fez também. Foi bem real, bem de acordo com a realidade nossa. Então, é algo que realmente dá certo. Teste lá sobre a linguagem do amor. Como descobrir a linguagem do amor? É bem legal, porque depois começou a fazer sentido. É claro que o teste vai falar sobre a principal linguagem do amor, mas existe a primeira linguagem do amor, existe a segunda, né? Então você tem que ficar atento. E lembrando, realize sempre as 5 linguagens do amor, mas nunca negligenciando a principal, tá bom? Que é uma forma de respeitar o outro da forma que ele quer ser amado. Uma forma de empatia, de se colocar no lugar do outro. E o livro fala muito que amar não é fácil. Amar é você se doar. Amar é você buscar compreender o mundo do outro. Isso não é fácil. E sobre essa linguagem do amor, através dessa técnica, o autor fala que ele conseguiu, através de Deus, né, restaurar vários casamentos, assim, vários casamentos que pareciam perdidos, de pessoas que até tinham amantes, e teve a oportunidade aí de conseguir restaurar o casamento por essa simples linguagem do amor. E é importante, mesmo que o outro não esteja interessado nisso, né? Eu falo do parceiro, mas eu falo também de relacionamentos no geral, de filhos, né? De parentes, sei lá, na igreja, no trabalho. Isso é muito real, porque às vezes você descobre, né? Através das críticas, geralmente as pessoas, elas expõem as infelicidades delas de alguma forma. Quando a pessoa tiver com o tanque vazio, você vai perceber que a pessoa vai ter irritação, a pessoa vai reclamar bastante. E tudo que a pessoa falar pode ser um sinal de qual é a linguagem do amor dela. Então, se a pessoa reclama sempre que, nossa, você não me dá atenção. Então, qual que é a linguagem do amor dessa pessoa? Muitas vezes é o tempo de qualidade, ela quer tempo com você. Para qualquer tipo de relacionamento, seja a mãe, seja o pai. Então é bem legal você analisar e ouvir, né? Aquela escuta qualificada, escutar o outro para tentar compreender. Gente, não é fácil. É algo que depois que eu li esse livro, que faz alguns dias, eu comecei a observar, assim, nos meus relacionamentos, nas pessoas ao meu redor, qual é a característica. E é claro que você não vai acertar todas, mas é legal você buscar compreender, porque você vai aprender a ter relacionamentos melhores. Eu tenho muito que aprender ainda, mas eu gosto de aprender aquilo que me interessa e aquilo que complementa no meu conhecimento. Eu acho que vale muito a pena para a gente conseguir viver bem na Terra, viver bem com as pessoas. E como eu falei, o livro ele tem bastante base bíblica, né? Então é muito legal. Vale a pena sim você tentar.